Ouça aqui, na Rádio Fraternal, mais um programa Espiritismo em Ação. Um bate-papo descontraído com pessoas ligadas à doutrina espírita, trazendo um pouco de suas experiências pessoais. Não perca! Espiritismo em Ação é mais um programa da nossa Rádio Fraternal, sempre em sintonia com você. Boa noite, queridos ouvintes, amigos da Rádio Fraternal. Hoje, voltando com o nosso programa Espiritismo em Ação e tendo o imenso prazer de poder receber nosso querido companheiro de jornada, o senhor Eloy Lopes, presidente da União Espírita Luz da Fraternidade, 46 anos na doutrina, trabalhando durante muitos anos aí na vida profissional como gerente de recursos humanos, a empresa de metalurgia, e uma oportunidade talvez única de poder ter a presença de um ícone do espiritismo que está à frente de uma casa tão grandiosa, com trabalho já há tantos anos, né, senhor Eloy? Já a União Espírita tem quantos anos já? 20 anos. Antes de mais nada, seja muito bem-vindo, uma boa noite e muito obrigado por poder estar confiando a gente e estar nos ajudando nessa jornada da divulgação da doutrina. Muito bem. Antes de mais nada, Ricardo, obrigado pelo convite, né? E estar aqui representando a nossa casa, né? Em nome de tantos trabalhadores que estamos juntos há 20 anos já, né? Então é um grande prazer estar aqui nessa casa divulgando o nome de mais uma casa espírita, né? Da nossa querida doutrina. Com certeza, e isso vai justamente de encontro, né, à nossa proposta de poder, quando se faz a divulgação da doutrina, nós temos que divulgar principalmente essas casas que juntam pessoas para a prática do bem, para poder receber tantas pessoas necessitadas que buscam um auxílio, buscam um amparo. E é lógico que receber o senhor aqui conosco, eu tenho certeza que nós temos muita coisa para ouvir, né? Experiência porque a casa, é lógico, sabemos que a casa ela não se resume simplesmente ao seu mobiliário. Quando nós adentramos a casa, nós vemos muito pouco. Mas antes de entrar na casa, na questão do centro, nós queremos conhecer um pouco mais do seu Eloy. O seu Eloy como pessoa física aí, como gerente de recursos humanos, como o senhor colocou, que há muitos anos trabalhou em recursos humanos, e lidar com pessoas, quer dizer, é muito difícil, né? Mas também ajuda bastante, não, seu Eloy? Ajuda e muito. Eu comecei mais ou menos em 1954 como um auxiliar de departamento pessoal. E nessa função eu fui até mais ou menos 1957. E com 17 anos eu fui promovido a chefe de departamento pessoal. E logo 3, 4 anos depois eu fui elevado ao cargo de gerente. Então eu estou nessa função gerencial desde 1962, mais ou menos, né? Exercendo sempre esse cargo. E claro que eu não estava ainda nessa doutrina maravilhosa, ainda não, mas por questões pessoais e espirituais, eu sempre me vi envolvido com pessoas, sempre. De que forma? Sentindo os problemas de cada um, onde você vai evoluindo pouco a pouco no seu próprio trabalho, porque você vai começando a sentir dentro da empresa o que a empresa precisa dar para o seu funcionário. E isso há
40, 50 anos atrás, onde não seria como hoje ainda, não era. Mas, então, nós tivemos a oportunidade de, na profissão, implementar trabalhos, funções e tudo que fosse levado ao nosso funcionário, para que ele se sentisse bem dentro da empresa. Era muito raro naquela época as festas de Natal, se você me permite dizer. Era muito raro. Então eu comecei montando essas festas. E as primeiras festas que eu realizei sob comando meu era para mais ou menos 1.200 pessoas, agregando família, a família e os filhos. Onde nós fizemos também alguns programas, eu vou salteando algumas coisas que eu vou lembrando, salteando assim, visitas no dia da criança, no dia dos pais, a família visitar a empresa, porque era muito importante a família conhecer de onde vinha o salário, a empresa onde o pai trabalhava. Isso é de uma suma importância para o lar, né? Então nós implementamos através dos tempos diversos programas de auxílio aos funcionários. E conhecendo cada um, conhecendo os seus dramas, os seus problemas, as separações, as mortes de filhos. Então nós implementamos determinados serviços sociais para dar o apoio devido a cada um. E eles realmente foram se sentindo melhor na empresa e eu fui, vamos dizer, crescendo dentro dela, a ponto de estar em empresa de mais ou menos de 2.000 funcionários com o tempo. É uma empresa de médio porte, vamos dizer, né? Porte grande. Então isso me levou a conhecer as pessoas primeiramente, se bem que eu tinha algumas coisas de espiritualidade junto comigo, tá? E tudo vem de encontro. Aí eu remonto aos anos de 1950, onde eu fiquei conhecendo algumas pessoas, né? Algumas pessoas, criaturas, que já militavam nas casas espíritas. Eu era uma criança, 10, 12 anos, e eu tinha amizade com essas pessoas, com essas famílias. E foi através dos tempos que foi desenvolvendo, eu fui crescendo, fui estudando, fui evoluindo cada vez mais. E quando eu conheci uma moça, em 1959, né, que se tornou minha esposa. E nas conversas anteriores, nos diálogos com ela, algumas pessoas foram chegando perto dela e chegando para mim falando: o que você está fazendo aqui? Né? Eram nada mais, nada menos que algumas pessoas de 1950, que 10 anos depois, 11 anos depois, eu fiquei conhecendo que eram da família da minha esposa. Eram conhecidos, familiares. Então vejam só, desde 1950 eu lido com pessoas, com trabalhadores espíritas, das casas espíritas, e da qual eles foram se aproximando de mim anteriormente e por casualidade eram parentes daquela que seria a minha esposa. Ela entrou antes na doutrina do que o senhor, então? Bem antes. Ela já era espírita. Ela que te puxou para... Aí ela me puxou, depois de alguns anos, né? Levando, se bem que a gente frequentava uma casa ou outra para ouvir palestra aqui, palestra lá. Mas entrar na doutrina mesmo, ela que me puxou pelas mãos. Em 1974. No Centro Espírita Aprendizes do Evangelho, lá na Vila Gerte, né? Sim. Então, ali eu fiquei durante muitos anos, até 1992, onde ali nós implementamos com companheiros que me ensinaram muito, eu aprendi muito com eles, as práticas mediúnicas, os diálogos, a administração. Então,
Com o tempo eu fui desenvolvendo, exercendo cargos de vice-presidente, presidente do conselho, tesoureiro. Então eu passei por todos aqueles cargos possíveis, né? E quando foi em 1992, nós saímos da casa Aprendizes do Evangelho. Perambulando por algumas casas de São Caetano, eu vim adentrar, fundando, junto com alguns irmãos, companheiros, a casa conhecida hoje como Grupo de Trabalho Espírita Misael, um dos fundadores e o primeiro presidente da casa. Sim. Ali desenvolvemos atividades muito boas, significantes, sempre onde eu tive a oportunidade de aprender. E conhecendo mais a doutrina, eu fui me conhecendo também. Aquela pergunta célebre que a gente sempre lembra, da 919, do Livro dos Espíritos: conheça-te a ti mesmo. E eu fui me conhecendo através dos tempos, né? Aí, conhecendo os meus problemas íntimos, as minhas encarnações passadas, o meu sofrimento, eu vim conhecendo o porquê e as razões. E ali nós fundamos também, depois, em 2001, nós fundamos a nossa casa, a atual, que é a União Espírita Luz da Fraternidade. Onde ali nós pudemos desenvolver diversas atividades. E culminamos no ano de 2006, se não me engano, coisa assim. Nós fizemos a nossa primeira feira do livro espírita, promovido por uma casa em São Caetano do Sul. Né? Então, nós fizemos 5 ou 6 feiras já, né? E paramos justamente por causa desse problema que nos aflige. Sim. Vamos voltar um pouquinho lá, porque a sua história é interessante e eu não quero perder a oportunidade de perguntar lá, porque para as pessoas, né, e para a gente que sempre vivenciou como servidor da casa, a gente, como servidor, né, lógico, dentro da doutrina nós temos contato, todos temos contato dentro de um grupo espírita. Então, o presidente da casa não é um ser inatingível, muito pelo contrário, ele é um ser presente, é um trabalhador como nós somos trabalhadores. Mas nós até imaginamos, né, quais são as atribuições dele, porque sabemos que para que aquele complexo de atividades funcione, demanda não só pessoas, mas demanda, como o senhor falou, organização, demanda a questão da parte administrativa. E é lógico que uma coisa a mais importante é essa questão da comunicação com o plano maior. E é lógico que nós não vamos entrar em questão de detalhe de como é que se processa essa comunicação, porque sabemos que ela existe, tem a sua moda, ou a sua forma de ser, mas isso tudo passa pela pessoa responsável pelos trabalhos, que é quem responde por tudo, responde pelos atendimentos, por tudo que tem dentro da atividade da casa, que é o presidente. Conta um pouco com a gente a questão de como é que é esse gerenciamento da atividade da casa espírita para a gente, para a gente poder conhecer um pouco mais além daquilo que a gente enxerga ali. Numa casa espírita, a função do presidente, queira ou não queira, é espinhosa. Porque nós lidamos com trabalhadores da casa espírita e muitos vêm com determinadas ideias, determinados pensamentos ainda não muito esclarecidos. Então é função do presidente, não só o presidente, o dirigente da casa, preservar determinados detalhes, porque
muitos irmãos são remanescentes de outras religiões e chegam com as suas formas de agirem. E a nossa casa, ela prima muito pelo estudo das obras básicas, das obras doutrinárias. Então nós pensamos muito. Temos contratempos, às vezes temos. Temos alguns companheiros que não nos entendem e vão embora. Vão embora, vamos fazer o quê? Nós não podemos prendê-los de forma nenhuma. Cada um tem que seguir o seu caminho. Mas eu creio que todos os atos que eu fiz, pratiquei, foram todos compreendidos pelos nossos irmãos trabalhadores da casa. Mesmo que fossem até algumas vezes, e porque com o tempo nós aprendemos a ser mais leves, mais tranquilos, não chamando a atenção, mas expondo o erro, né? Estamos recebendo hoje o senhor Eloy Lopes, presidente da União Espírita Luz da Fraternidade. E dentro de instantes voltamos para um novo bloco. Você está ouvindo Espiritismo em Ação. Espiritismo em Ação. Ouça nossa rádio acessando a nossa página www.fraternal.net.br ou baixe nosso aplicativo para Android na loja de aplicativos do Google. Ouça também pelo aplicativo da Rádiosnet. Ajude-nos na divulgação da doutrina espírita, compartilhando nossas matérias e mensagens. Acesse nossas redes sociais pelo Facebook, Telegram, Instagram, Twitter e WhatsApp. Compartilhe e divulgue você também. Rádio Fraternal, a sintonia do bem. Voltamos a apresentar Espiritismo em Ação. Voltamos com o nosso Espiritismo em Ação, recebendo hoje nosso amigo Eloy Lopes, presidente da União Espírita Luz da Fraternidade. Então, senhor Eloy, lá no bloco anterior nós falamos bastante sobre o senhor Eloy, né? Como ele iniciou da doutrina, o senhor Eloy lá como gerente de recursos humanos. E aí em 2001, vindo de outras casas, com experiência também em outras casas, também em cargos de direção dessas casas também, mas quando chega em 2001, vem para o senhor poder a necessidade e o compromisso de se iniciar uma nova casa, que é a União Espírita Luz da Fraternidade, em 2001. Como é que começou isso, Eloy? Exatamente no mês de fevereiro, nós nos reunimos com cerca de 30 trabalhadores, né? E foi ali decidido que iríamos fundar uma nova casa. E nos reunimos 3 ou 4 vezes, né? até que fizemos o estatuto, registramos e alugamos uma casa, que hoje nós estamos na rua Solimões, 139. E ali começou a casa, com uma reunião às terças-feiras à noite, reunião de estudos. E logo mais depois, um mês, nós começamos a reunião das palestras das quintas-feiras. Era de uma forma difícil manter uma casa como qualquer uma outra, que nós precisamos ainda trabalhar. Muitos são contrários a determinadas modalidades de ir em busca de dinheiro para se pagar as contas. Nós éramos simples ainda e conseguimos sobreviver 1 ano, 2, até quase 3. Quando chegamos no 3º ano de vida, nós tivemos um impasse. Não tínhamos mais como manter a casa por falta de verba, por falta do dinheiro, porque não havia associados suficientes para mantermos a casa.
E lutávamos todos os meses para arrecadarmos, juntarmos o dinheiro de um de outro para que honrássemos o aluguel mensal. Até que chegamos num determinado dia, nós nos reunimos e colocamos na mesa o problema. Não temos condições de mantermos a União Espírita Luz da Fraternidade aberta. Sugerimos o quê? Fechamos a casa? Vamos nos dar como derrotados? Como que nós vamos olhar os nossos amigos mentores? Os nossos amigos que não são poucos? Como vamos olhar aquelas criaturas que aqui estão no nosso pronto-socorro, nos atendimentos das quintas-feiras, nos atendimentos das terças-feiras com espíritos, que vêm aqui em busca de uma luz? E a nossa responsabilidade perante o Cristo, perante Deus, perante os nossos companheiros? Vamos nos dar como criaturas fracassadas? Decidimos então nos unirmos, como diz o próprio nome da nossa casa, União Espírita, e enfrentamos a grande tempestade. Lutamos de todas as formas, de tudo quanto foi jeito para arrumarmos. E hoje nós estamos aqui felizes, já com 20 anos de portas abertas, trazendo determinados oradores para nossa casa, em festividades, como fizemos muitas vezes. Então hoje a nossa casa está aberta graças aos trabalhadores, não só da matéria, do corpo físico, mas os trabalhadores da espiritualidade que nos incentivaram, nos colocaram de pé, nos carregaram, como Cristo nos carrega sempre, quando nós estamos necessitados dele. Com certeza. Perseverar sempre, né? Independente do tamanho da dificuldade. Sim. E ser espírita não é fácil. Não é. Porque esses são os nossos testes, né? São. E é aí que a gente realmente se coloca à prova se nós somos verdadeiros cristãos e se nós acreditamos naquilo que a gente trabalha em prol. Então, receber as pessoas e falar para elas como fazer é fácil, mas nós também temos que fazer também a nossa parte, né, seu Eloy? Isso. Então, é de uma forma importante para nós todos, diretores do conselho, trabalhadores, quando nós, dentro da nossa convicção, a nossa forma de pensar, nos estudos, no conhecimento, e nós recebemos pessoas que vêm com seus mais diversos problemas, sejam físicos ou espirituais, e ali encontram a resposta que eles tanto buscam, aquela busca da fé para a cura dos seus problemas, das suas doenças, sejam físicas e espirituais. E hoje nós contamos na nossa casa com a maioria dos trabalhadores hoje, são todos criaturas que vieram em busca do remédio, vieram em busca da medicação. E ali encontraram a paz, encontraram tranquilidade, o amor. É difícil manter isso tudo? É. A luta é imensa, né? E como diz o nosso companheiro Raul Teixeira, né? Ser espírita não é para qualquer um, né? Modéstia à parte, nós lutamos e lutamos muito, como muitos trabalhadores de outras casas também o fazem, né? E nós procuramos fazer a nossa parte, porque nós temos uma responsabilidade muito grande, porque nós encontramos através dos tempos os nossos remédios, os nossos lenitivos, para nós mesmos, dirigentes da casa espírita. E todos nós ali recebemos, todas as semanas, a ajuda que eles nos deram. E eu sou muito grato porque eu transpus montanhas, né? Então, como disse o Cristo,
que essa montanha mude para lá, porque é a minha vontade. É claro que a montanha que nós carregamos são os nossos problemas, as nossas dificuldades de todos os dias, em todos os campos, na família, no trabalho. Então eu consegui, através dos tempos, Ricardo, fazer com que conhecesse os espíritos que, de uma forma, eu entendia como perturbadores, mas não eram. Eles vieram justamente para que eu encontrasse a verdadeira doutrina. Ali que eu me encontrei, ali que eu descobri os meus problemas. E hoje eu estou aqui feliz, porque eu estou conseguindo. E eu consegui. E eu falo sempre para os nossos companheiros, se eu conseguir, por que vocês não conseguem? Né? Vocês são trabalhadores também, vocês são co-criadores, como diz o André Luiz, co-criadores em plano menor. Nós todos conseguimos. É só termos fé, acreditarmos nas nossas forças, nas nossas energias e na nossa fé. Com certeza. E como não é diferente, né, que nem o senhor colocou, que hoje os servidores que trabalham hoje na União Espírita são pessoas que chegaram lá como sendo pessoas para serem atendidas, né, buscando lá ajuda, e hoje estão prestando essa ajuda. Então, ou seja, como a grande maioria, a gente adentra a doutrina pela dor. Isso. Então, nós só conseguimos enxergar, né, esse lenitivo, a maioria a gente só enxerga Deus, e a gente consegue, através do Cristo, chegar até Ele, porque nos momentos de dores, porque quando está tudo certo, a gente não procura ninguém. E é aí que a gente acaba se perdendo, né? Eu, particularmente, um tempo, lá atrás, eu me julgava um trabalhador que eu fui na doutrina por amor. Cheguei por amor. Conhecendo a doutrina, conhecendo o trabalho, a dedicação, tudo aquilo que nós temos que fazer, aí eu fui descobrir, Ricardo, que eu também fui pela dor. Eu fui pela dor e muito forte. E o jugo foi leve, o jugo foi suave. Hoje eu me encontro realizado nas minhas propostas. Então, lá atrás eu fui também um assistido, porque eu precisei muito, porque eu precisei vencer os meus traumas e os meus medos. Esses foram os principais. Hoje eu estou falando aqui, poucos me conhecem, porque as confidências a gente fala para os amigos, né? E as confidências são muito sérias. E eu me tornei hoje fazendo palestras, porque eu venci o medo, eu venci o receio. E eu convido sempre os meus companheiros da casa, se eu conseguir, por que vocês não conseguem? Que tem muito mais possibilidade do que eu. Não tenha dúvida, mas o senhor está lá porque precisa de estar... É aquilo que se comprometeu, aquilo que assumiu e que sabe que sozinho ninguém chega a lugar nenhum. Então nós precisamos fazer aquilo que Cristo fez a vida inteira, né? Quando aqui esteve, pediu para que a gente pudesse fazer aquela sementinha, plantar a semente para poder trazer essas pessoas para perto. Isso. E talvez seja justamente isso que mais se precise, né? Nesse mundo que a gente vive hoje. As pessoas se dispersaram, cada um buscou caminhos diferentes, e nessa história o que precisa são essas pessoas agregadoras. Então, o senhor, na posição lá como sendo presidente, o senhor está ali para poder somente agregar, para poder fazer com que essas pessoas que estão ali ao seu redor passem a ter no seu exemplo, né, no seu exemplo de persistência, né,
Porque acho que exemplo, nós temos um exemplo que é o Cristo, e nós somos aquelas que estamos aí batalhando, brigando para podermos nos tornar melhor. Mas nós temos sim condição de poder mostrar para aquelas pessoas que a gente precisa de perseverar, porque sem a perseverança, sem a vontade de poder melhorar, a gente não consegue fazer absolutamente nada, né? Porque nós tomamos determinadas posições, determinadas medidas, que a princípio o trabalhador fica um pouquinho chateado, magoado, mas nós vamos conversando com ele e vamos explicando quais são as causas, porque tudo o que nós pensamos e queremos fazer possivelmente não se enquadre dentro do programa da casa. Então nós temos que expor isso daí ao trabalhador, né? E graças a Deus, através desses 20 anos de luta, hoje praticamente eu sou dos primeiros, né? Hoje então nós temos o nosso corpo de diretores, tesoureiros, secretários. Quantos permanecem lá da fundação, daquele grupo de membros? Quantos que ainda estão hoje na casa? Hoje praticamente são somente 3. Os demais são todos trabalhadores novos, diretores novos que vieram agregando, vieram somando, né? Por quê? Muitos trabalhadores foram embora. Talvez encontrasse uma outra casa onde eles pudessem fazer o que eles gostariam de fazer, né? E às vezes são problemas de mudança para uma outra casa. Então cada um é livre para fazer o que bem quiser, não é? Por isso que a doutrina nos dá essa liberdade de nós escolhermos a nossa casa. E a nossa casa hoje, ela está, graças a Deus, coesa, muito firmes, tanto que eu já estou na hora de sair da diretoria, mas não dos trabalhos, né? Sempre permanecendo lá, porque eu sempre aviso, sempre comunico aos trabalhadores. Na terça-feira eu sou dirigente, na quinta-feira eu sou trabalhador. Eu estou ali para obedecer, para acatar e não para dirigir. Claro que nós estamos ali no trabalho mediúnico também, né? De receber irmãos sofredores. Muito bom. Então nós vamos encerrando esse bloco e dentro de instante a gente volta com o Espiritismo em Ação. Você está ouvindo Espiritismo em Ação. Espiritismo em Ação. Ouça nossa rádio acessando a nossa página www.fraternal.net.br ou baixe nosso aplicativo para Android na loja de aplicativos do Google. Ouça também pelo aplicativo da Rádiosnet. Ajude-nos na divulgação da doutrina espírita, compartilhando nossas matérias e mensagens. Acesse nossas redes sociais pelo Facebook, Telegram, Instagram, Twitter e WhatsApp. Compartilhe e divulgue você também. Rádio Fraternal, a sintonia do bem. Voltamos a apresentar Espiritismo em Ação. Muito bem, voltamos então com o Espiritismo em Ação, recebendo hoje nosso querido amigo, companheiro da doutrina, Eloy Lopes. Sr. Eloy, então, já falamos bastante do Sr. Eloy, já falamos do presidente da casa, mas agora eu queria que o senhor falasse sobre a casa, para os ouvintes aí, o pessoal que está nos acompanhando, o União Espírita, quais são os trabalhos que a casa desenvolve, como é que é essa estrutura, como é que funciona lá, o que vocês atendem? Inicialmente nós vamos começar pela reunião que nós começamos nossa casa, né? Terças-feiras, reunião de estudos sobre as obras básicas,
E depois nós temos uma segunda parte com as reuniões mediúnicas, onde ali nós recebemos irmãos sofredores que vêm em busca do seu remédio, do seu conhecimento, enfim, vêm buscar a sua cura. Mas essa é uma reunião aberta para o público ou é... Essa reunião é fechada. Porque são feitas exclusivamente com trabalhadores, né? Com médiuns. E a parte do estudo, nós implantamos há muitos anos atrás, pela necessidade dos médiuns trabalhadores conhecerem a doutrina por dentro. Conhecerem a doutrina por dentro é conhecer os mecanismos da mediunidade, como que ela se dá, né? Os seus efeitos, como que eles se aproximam, enfim. Seguirmos com conhecimento de causa as comunicações espirituais. E nós temos assim conseguido às terças-feiras ótimos frutos. Com relação ao estudo, né, nós estamos estudando há muitos anos as obras básicas e outros livros auxiliares. Nas quintas-feiras, nós temos uma reunião, às quintas-feiras à tarde, com início às 15 horas. E ali se discute os mesmos temas das quintas-feiras à noite, mas de uma outra forma. Mais coloquial, que são colocados pelas nossas trabalhadoras, né? Que ali se propuseram a abrir, a fazer com que houvesse um trabalho para que fossem atendidas criaturas que não podem frequentar à noite. Então elas frequentam à tarde e fazem a prática e o estudo do Evangelho. Temos nessa parte também tratamentos de passe e tratamentos físicos e espirituais. À noite, na própria quinta-feira também, nós atendemos criaturas que procuram a casa, trazendo seus problemas, também a mesma coisa que qualquer uma outra casa espírita tem. E com início às 20 horas até às 20h30, nós temos uma palestra, sempre com oradores externos, né? Agora nós estamos conseguindo já alguns oradores de dentro da casa. Então nós fazemos uma palestra de 30 minutos e após isso aí nós temos que a reunião segue com tratamento àqueles que procuram a nossa casa. Então, além desses trabalhos de terças e quintas, à tarde e à noite, nós temos também a nossa biblioteca, que temos lá livros à disposição para as pessoas que frequentam pegarem um livro, levarem para casa, lerem e depois devolvem. E assim nós temos livros que saem, livros que entram. E também temos muito lá, daquelas revista Internacional do Espiritismo, que nós colocamos sempre à disposição de todos os frequentadores. Temos também uma livraria, na qual vendemos livros a preços módicos, a preços baixos, né? Que é justamente para que façamos aquela divulgação da literatura espírita. E também alguns trabalhadores nossos, senhoras, que se dedicam a montar o nosso departamento assistencial. O nosso departamento assistencial, pela minha experiência já desde 1975 praticamente, na parte social, na parte de atendimento às famílias mais pobres, mais necessitadas, nós procuramos desenvolver com elas um trabalho de reerguimento da sua estrutura familiar. Então nós não fornecemos somente a cesta básica. Não, por instrução do plano maior, que nós fizemos isso há muitos anos, né? Nós fazemos com que as famílias recebam a sua cesta básica mensal, nós fazemos com que recebam roupas,
calçados, meias, enfim, toda e qualquer roupa que sejam necessárias, seja no inverno, no calor, em todas as estações. Então nós procuramos assistir a família em todas as suas necessidades e não somente na cesta básica, pura e simplesmente. Nós, alguns anos atrás, nós promovemos uma feira de livro espírita. E nós chegamos a vender nessas feiras mais ou menos em torno de 2.000 volumes, em 2 dias somente, um sábado e um domingo. E nós fazemos essas feiras sempre no mês de dezembro, no espaço Chico Mendes, em São Caetano do Sul. Então nós procuramos de qualquer forma sempre atingir o espiritismo raiz, o espiritismo do estudo, o espiritismo do conhecimento, que sem conhecer a doutrina nós não somos nada. Nós somos mais uma pessoa em busca de alguma coisa que nós não sabemos o que é. Então todos os trabalhadores, os frequentadores são convidados. Nesse tempo de pandemia, da qual nós tivemos que nos procurar modificar a forma do contato. Então nós temos a nossa forma de contato com os nossos trabalhadores através do Skype. Então, é somente entrar em contato comigo pelo telefone 11 99989 4009, que será inscrito na nossa página do Skype, Reunião com Eloy. Puseram esse nome, Reunião com Eloy. É só entrar no Skype e vai ver com o seu telefone lá colocado, ele vai aparecer e é somente clicar no ingressar na reunião. E aí o amigo, companheiro, poderá participar dos estudos que nós fazemos, onde todos os participantes participam. E nós temos como de hábito já um trabalhador por semana, seja na terça-feira ou na quinta, ele expõe por 30 minutos um tema. E depois, a seguir, todos os demais trabalhadores colocam a sua opinião, o seu conhecimento, que vem sempre engrandecer e fazer com que nós aprendamos cada vez mais a doutrina. Por quê? Porque cada um coloca o seu ponto de vista, cada um coloca o seu problema, cada um está abrindo o seu peito, o seu coração, transmitindo até os seus próprios problemas. E isso é o que enriquece mais, né? E então eu convido todos aqueles que estão nos vendo pela rádio web fraternal, para que onde quer que esteja, na sua cidade, no seu estado, ou até em outro país qualquer que seja, que faça parte dessa rede de amigos na divulgação dessa doutrina tão maravilhosa, que nos leva ao conhecimento maior, nos leva a Deus nosso Pai, nos leva ao nosso grande irmão Jesus e também aos nossos companheiros que nos acompanham já de longa data, né? Então esse fica o nosso convite para todos vocês que participam desta rede todas as terças-feiras ou quintas-feiras, ou fazem parte desse programa que vai ao ar sempre com a graça de Deus. E eu agradeço à rádio, aos nossos companheiros pela oportunidade de aqui estar nessa noite. Quem tem a agradecer somos nós, Eloy, ter essa sua presença tão engrandecedora, que vem justamente de encontro à proposta que a Fraternal tem de poder divulgar o Espiritismo, mas divulgar de uma maneira séria, trazendo pessoas sérias, pessoas engajadas na doutrina,
no compromisso com Cristo. E acho que isso é o mais importante, é trabalharmos, como o senhor bem disse, em prol de algo correto, de algo maior, não ficarmos simplesmente no nosso estágio, no conforto, mas sim sempre buscar algo mais, né? E é lógico que as dificuldades existem, e cuidar de uma casa como a União Espírita, recebendo pessoas, atendendo, ajudando, e não é só essas pessoas que chegam à casa, mas como o senhor mesmo colocou, tem os trabalhos internos, que são os trabalhos que são feitos com a espiritualidade, que é bem aquilo que eu falei logo no início, né, da nossa conversa, de que quando a pessoa adentra, não é somente aquilo que ela vê a casa espírita. A casa espírita é muito mais. E foi muito bom ter o senhor com a gente aqui e poder mostrar um pouco desse trabalho tão belo, tão bonito, que a casa espírita faz junto com o plano maior, para poder ajudar no nosso planeta, na nossa esfera, tanto os encarnados como também os desencarnados. Muito obrigado, a Rádio Fraternal te agradece de coração poder ter tido aqui, e agora convidando já de imediato, porque nós queremos agora ter o senhor Eloy aqui trazendo a experiência e trazendo nas suas palestras, temas, para poder engrandecer ainda mais esse trabalho. Ricardo, e os demais dirigentes da casa, eu fico muito grato pelo convite, por vir aqui trazer ao conhecimento do público, né, mais uma casa espírita, para que todos saibam quantas casas existem, quantos trabalhadores estão aí, sempre em nome do Cristo. Porque é conhecendo essa doutrina maravilhosa, como eu já expus em conversas, né, particulares, quando nós tomamos conhecimento com essa espiritualidade, nós vamos entender a grandeza dos nossos irmãos trabalhadores das casas espíritas. Nós vamos entendendo a grandeza de espíritos maiores que estão no comando dessa doutrina. E nós vamos entendendo, se podemos compreender a grandeza de um espírito, de uma magnitude de Jesus, que está aqui há bilhões de anos. Quando esse contexto planetário nasceu, ele já era o Cristo de Jesus, o Cristo do Pai. Era isso que eu tenho a dizer. Obrigado. Nós que te agradecemos. E assim, queridos amigos ouvintes, nós vamos então encerrando mais um Espiritismo em Ação, agradecendo a todos que nos acompanharam durante todo esse período, compartilhando conosco aqui essas palavras do nosso companheiro Eloy, que possamos tê-los novamente na nossa próxima edição do nosso Espiritismo em Ação. Tenham todos uma boa noite e até mais. Ouça nossa rádio acessando a nossa página www.fraternal.net.br ou baixe nosso aplicativo para Android na loja de aplicativos do Google. Ouça também pelo aplicativo da Rádiosnet. Ajude-nos na divulgação da doutrina espírita, compartilhando nossas matérias e mensagens. Acesse nossas redes sociais pelo Facebook, Telegram, Instagram, Twitter e WhatsApp. Compartilhe e divulgue você também. Rádio Fraternal, a sintonia do bem.